Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome, bendizer o Senhor por esse dia que o Senhor nos deu, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós sabemos que cada um tem suas lutas, cada um tem suas dificuldades, mas o Senhor nos uniu, Pai. Nós estamos lutando juntos, ainda que estejamos distantes uns dos outros. Ó Deus, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que esse tempo seja um tempo, ó Pai, precioso, um tempo caro para cada um de nós. No sentido, ó Deus, de que nós estamos priorizando esse momento para meditarmos na Tua palavra, para orarmos uns pelos outros, ó Deus, e clamar ao Senhor, ó Pai, por nutrição espiritual. Nós queremos que esse tempo seja um tempo em que a nossa fé será nutrida, será fortalecida, porque pela própria Escritura entendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, Senhor, que esse seja um tempo quando nós vamos ser alimentados pela Tua palavra. Que seja mesmo um tempo precioso para cada um dos Teus filhos, como tem sido para mim, ó Deus, essa oportunidade de estar semeando a Tua palavra, compartilhando a Tua palavra com cada um. Ó Deus, tem sido tão precioso para mim. Amo fazer isso, faço com muita alegria, e eu espero, Deus, que essa alegria transborde ao coração dos Teus filhos, e cada um deles receba a porção que o Senhor tem para eles, no nome de Jesus. Ó Pai, se houver alguma coisa, Deus, nestes textos bíblicos que estamos compartilhando, que vai além do meu entendimento, eu peço ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo, que venha para nos instruir. A Tua palavra diz que nós não temos necessidade que ninguém nos ensine coisa alguma, porque a unção nos ensina. Então, nesse momento, nós clamamos por essa unção, e que esta unção da parte do Senhor venha, e ela nos instrua, nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Oi, Joana, boa noite, a paz. Deus abençoe. Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e vamos dar seguimento, né, àquilo que o Senhor vai nos instruir nessa noite, vai nos conduzir no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, para a glória do Pai. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Só um minutinho. Semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia. Oi, pastor Márcio. Que prazer ter o senhor aqui. Bênção, querido. Seja bem-vindo, viu? Estamos compartilhando aqui, meditando em Romanos capítulo 8. Você é bem-vindo para estar conosco, para colocar aí suas observações. Viu? Um prazer recebê-lo. Ei, Kézia, boa noite. Deus abençoe. Então, amados, portanto, agora. Por que, portanto, agora? Né? Nós temos que nos lembrar do que Paulo estava dizendo antes, né? Se tem um portanto, o portanto está conectado ao texto que está vindo anteriormente. E anteriormente o Paulo estava falando assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne,
da lei do pecado. Então é isso aqui que ele está falando. Eu, de mim mesmo, segundo a mente, sou escravo da lei de Deus. Você vai se lembrar que nós trouxemos à memória o texto do Antigo Testamento que diz: eu lhes inscreverei, lhes inscreverei no coração a lei, né? E a imprimirei na sua mente, não é? Então, Paulo está trazendo isso aqui à memória, não é? A mente dele é escrava da lei de Deus, né? Mas com relação à carne, ele é escravo do pecado. Portanto, né, já que a mente dele é escrava da lei de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Se eu estou em Cristo, eu sou escravo da lei de Deus. Se eu estou em Cristo, eu já saí da escravidão do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Agora sim, eu sou escravo da lei de Deus. Eu sirvo a lei de Deus. Amém? E por isso não há condenação para mim. Eu estou em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando eu venho a Cristo, quando eu me entrego ao governo do Senhor Jesus, então o reino que está sobre mim, o governo que está sobre mim agora é o governo de Cristo, é o reino de Cristo. Então não pode haver mais condenação, porque a lei que apontava para mim, a lei que me acusava, deixou de exercer domínio sobre mim. Eu não estou mais sob o domínio da lei, não é? Agora eu estou sob o domínio da lei de Deus, da lei de Cristo, né? Então, agora a situação mudou. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus me encerrou debaixo da lei, junto com todos os demais, né, da antiga lei, para que, sendo todos culpados, tivéssemos a opção, né, da cruz, de receber a redenção através da cruz. E então, dessa forma, Deus tira o meu pecado, né? Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a lei estava enferma. Ela era incapaz de me conduzir a Deus, porque o que a lei fazia era me condenar. O que a lei fazia era me acusar. O que a lei fazia era dizer para mim que o que eu estava fazendo era pecado, era condenável diante de Deus, atraía contra mim a ira de Deus, me levaria para a separação eterna de Deus. É isso que a lei fazia. Então ela estava enferma porque ela não era capaz de resolver o problema do pecado. Então, como ela não era capaz, então Deus enviou Jesus, né, em semelhança de carne humana, carne pecaminosa, e na semelhança daquilo que é referente ao pecado também, ou seja, em sujeição, numa natureza que nos impulsiona para o pecado. Então, Jesus não veio ao mundo como Deus, ele veio ao mundo como homem. Caso contrário, a remissão que ele nos traz hoje não teria validade. Ele só pôde restaurar a nossa comunhão com Deus, né? Ele só pôde restaurar todas as coisas e resgatar todas as coisas porque ele venceu o pecado na sua carne como homem. Então ele se torna o mediador de uma nova aliança, vencendo o pecado como homem. Ok? Então a lei estava enferma por isso. Ela só me acusava, mas ela não me dava uma solução. Então Jesus vem, não me acusa. Não me acusa e ainda apresenta uma solução. Entenda uma coisa. Por que Jesus não me acusa? Porque já existia a lei para me acusar. Então, qual o objetivo de Jesus também me acusar? Não havia necessidade. Nós já tomamos conhecimento, por meio de Cristo, que estávamos condenados a viver a eternidade separada, passar a eternidade separada de Deus. Em Cristo descobrimos isso. Mas também descobrimos
que há uma porta, que há um caminho que dá acesso ao Pai. E essa porta e esse caminho é o próprio Jesus. Então, quando nós descobrimos isso, que existe uma porta, um caminho viável para o relacionamento com Deus, né? Livres do pecado, então nós temos que passar logo por essa porta e nós temos que viver logo de forma que agrade a Deus, né? Essa é a solução que Jesus traz, sem a necessidade de me condenar, porque a lei já está aí para isso. A lei já está aí para me condenar, para apontar o meu erro, sem trazer solução. Jesus, ao contrário, vem trazer solução sem me apontar o meu erro. Basta olhar para Ele. E olhando para Ele, eu sou iluminado. E sendo iluminado, eu percebo que não posso viver no meu estilo de vida antigo. Eu preciso ser transformado. Amém? E isso é de fé em fé e de glória em glória. E aí o texto continua dizendo assim, porque, versículo 5, Romanos 8, 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pastora Salônica, que bom vê-la aqui, viu? Obrigado pelo privilégio da sua companhia, que bênção. Eu tenho assistido alguns vídeos do Coral Elos lá e tenho sido muito abençoado pelo ministério de vocês até hoje, né? E dê o meu abraço ao pastor Nigombo, no nome de Jesus, viu? Um prazer estar com os irmãos aqui, ter os irmãos aqui conosco, viu? Receba meu abraço e a igreja aí de Marília também, em nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, o pendor da carne dá para a morte. E o que é esse pendor? O pendor são as cogitações, são os propósitos, não é? Aquilo que a carne cogita, aquilo que a carne deseja, aquilo que a carne estabelece como propósito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Você já percebeu que o seu espírito te arrasta, te conduz para a presença de Deus? Você já percebeu que o seu espírito te arrasta para a palavra? O seu espírito sempre te atrai às coisas que são de Deus? E a carne sempre te atrai para as coisas que são dela mesma? Não é? A gente vem falando aqui que a gente não peca porque o diabo está te fazendo pecar, a gente peca porque dentro da gente, né, existe um desejo forte por coisas que satisfaçam a própria carne. E isso não tem nada a ver com o diabo. Isso tem a ver conosco, com a nossa natureza terrena, que é atraída pelas coisas prazerosas deste mundo. Mas o seu espírito sempre vai te atrair para aquilo que é o celestial, né? Eu tenho acompanhado algumas postagens no Instagram de um grupo chamado C.S. Lewis. Na verdade, ele é um autor, né? Mas estabeleceram um grupo chamado C.S. Lewis e eles postam muitas coisas que são do próprio autor e outras coisas que eles vão encontrando, e frases de efeito e tudo mais. E tem uma postagem deles que eu gosto muito, que eles, se referindo aos céus, né, eles colocam algo parecido com o que eu vou dizer, não é exatamente, porque eu não vou lembrar a postagem exatamente, me ocorreu isso agora, só quero citar. Eles colocam algo parecido assim, se as coisas da terra não me preenchem, e eu tenho uma impressão de estar com saudade dos céus, provavelmente aquilo lá é a minha casa. Eu acho muito interessante isso, porque isso tem algo a ver com isso que nós estamos lendo aqui. O pendor do Espírito é para a vida e paz. O seu Espírito te leva de volta para o céu. O seu Espírito te leva a pensar nas coisas que são de cima. O seu Espírito te leva a pensar nas coisas que vêm de Deus, das coisas que são do coração de Deus. A sua carne não, a sua carne, por isso que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É pendor da carne. São propósitos da carne, são cogitações da carne, não são do Espírito, não são de Deus. Então, não está sujeito à lei de Deus. A sua carne não fica sujeita à lei de Deus de jeito nenhum. É você que precisa disciplinar a sua carne, não é? Mantê-la sob disciplina e dizer a ela, isso você pode fazer,
Isso aqui você não pode fazer. E você vai trabalhar isso com base na lei de Deus, né? Cujo pendor te leva para a vida e paz. Amém? Versículo 8, Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Tremendo isso aqui. Tremendo, tremendo mesmo. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui o estar na carne não é simplesmente estar vivo aqui nesse corpo, porque essa é a nossa habitação temporária. Então, Paulo não está falando de estar vivo e habitando esse corpo, não. Ele está falando daqueles que estão vivendo um estilo de vida de satisfação à carne. Aqueles que estão vivendo para a satisfação da carne, estes não podem agradar a Deus. Então, quando Paulo aponta para os romanos, ele vai dizer, mas vocês não. Vocês não estão na carne. Vocês estão no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a marca que nós carregamos, lembra, Paulo vem tratando desde o início sobre as questões de circuncisão e incircuncisão. Vem tratando da lei e da graça, não é? E agora ele está dizendo aqui, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa é a nossa circuncisão, irmãos. Essa é a nossa circuncisão. A nossa circuncisão, a marca que temos da aliança com Deus, não é mais a circuncisão na carne, mas é no Espírito. Aquele que tem o Espírito de Deus é de Deus. Aquele, porém, que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Por que o corpo está morto? Porque nós, no batismo, celebramos a morte desse corpo, dessa natureza carnal. Sepultamos a velha criatura e, simbolicamente, ressurgimos nova criatura em Cristo Jesus. Né? O batismo é esse símbolo de morte e ressurreição. E, de fato, o batismo sela o nosso pacto com o Senhor. Né? De fato, o batismo diz a nossa nova identidade. Quem somos agora? Não somos mais aquele homem carnal, mas somos agora um homem espiritual vivendo para agradar a Deus. Amém? Versículo 11. Esse versículo 11 é lindo, irmãos. Olha que tremendo isso aqui. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o que nos traz vida, o que traz vida para nós, é o fato de termos habitando em nós o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E é tremendo isso, porque o fato dele habitar em nós também trará sobre nós a ressurreição. Nós ressurgiremos porque ele ressuscitou. E o mesmo Espírito que o ressuscitou nos ressuscita também. Amém? E é interessante isso, irmãos, porque, eu não sei se você se lembra, Paulo está tratando disso o tempo todo no tempo presente. Ele não está tratando disso no tempo futuro. Oi, mamãe. Deus abençoe a senhora. Seja bem-vinda. Paulo não está tratando das questões aqui de morte e ressurreição no tempo futuro, não. Ele está tratando de morte e ressurreição no tempo presente. É quando eu estou pactuado com Cristo por meio do batismo. Naquele momento eu morro e naquele momento eu ressuscito.
sabe? É justificação imediata, santificação imediata, redenção imediata, compra imediata, sabe? O pacto é imediato e todos os termos do pacto ocorrem imediatamente. Então não é eu estou recebendo uma promessa de que ressurgirei. Eu estou recebendo uma promessa de que serei remido, serei comprado. Não, 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 não. Quando eu tomo a minha decisão de receber Jesus e pactuo essa decisão com ele por meio do batismo, naquela hora morre o velho homem. Naquela hora ressurge uma nova criatura em Cristo Jesus. Naquela hora eu sou tirado da escravidão do pecado e transportado para a vida que agrada a Deus. Essa é a operação da graça. Esse é o favor que nós recebemos de imediato, que é tão caro, mas nós não pagamos nada por ele. Jesus pagou tudo, não é? Então, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes o corpo, os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, preste atenção, porque há um compromisso aqui. E esse compromisso é entre nós e o Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, mas somos devedores. Somos devedores, ok? Claro, a obra foi feita, está paga, mas nós não pagamos nada. Para nós, saiu de graça. Não desembolsamos nada, não tivemos que fazer nada. Jesus fez tudo, pagou tudo. Porém, nós somos devedores, é aquela coisa. Você ganha uma viagem de presente. Você não vai gastar nem um centavo. Tudo está pago. Então, o seu traslado da sua casa ao aeroporto, a sua viagem de avião até o seu destino, seja esse destino onde for, a sua hospedagem, a sua alimentação, até a gorjeta do pessoal do hotel e do restaurante já está pago. Tudo pago. Você não vai tirar um centavo do bolso. Mas há uma dívida de gratidão dentro do seu coração para com o seu benfeitor, aquela pessoa que te abençoou, aquela pessoa que custeou essa viagem completamente. Há uma dívida no seu coração. Então é exatamente assim que esse texto está trazendo essa realidade para nós. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Não devemos nada para a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então há um compromisso da nossa parte. E o nosso compromisso é a gratidão. E essa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, nos fará caminhar dessa forma aqui, mortificando os feitos da carne, as obras da carne. Mortificando os feitos da carne. Irmãos, isso aqui é tão lindo, não é? O que coube a nós é muito pouco. O que coube a nós, essa negociação da carne, sabe? Essa barganha que a carne quer fazer. Não, é só um pouquinho, é só hoje, amanhã não vai mais acontecer, é só hoje. Não, isso vai ser mortificado na nossa vida, porque nós temos uma gratidão a Deus, uma dívida para com Deus de gratidão, por causa da grandeza da obra que Ele fez por nós, dando o seu único filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é incomparável. Não tem nada que possa substituir o Evangelho. Sabe? Toda e qualquer outra pregação que não tenha esse conteúdo aqui, sabe? O favor de Deus a nosso respeito, o preço que isso custou, o fato de não termos que pagar nada por isso, deve gerar dentro de nós gratidão.
deve gerar dentro de nós um desejo de mortificar os feitos da carne, esse mau hábito da carne de querer ficar negociando, transacionando coisas, sabe? Como se pudéssemos negociar com Deus. Não, Deus, olha, é só hoje, é só mais essa vez. Não, amanhã não vai acontecer mais, mês que vem não tem de novo, ano que vem não acontece. Não, não. Pecado tem que ser tratado com morte. Pecado é tratado com morte. Se o pecado é a satisfação da carne, então eu tenho que mortificar as obras da carne. E então eu vivo. Amém? E aí, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, significa que eu sou filho de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glorificados. Meu Deus, eu recebi um espírito que me trouxe liberdade. Camila, boa noite, Deus te abençoe, filho. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Estamos meditando em Romanos, capítulo 8, e chegamos agora ao versículo 15. Você é bem-vinda para estar conosco, tá bom? Veja, não recebeste o espírito de escravidão. Não, Deus não impõe nada. Deus não nos torna escravos. Nós nos sujeitamos à lei de Deus por conta da gratidão que temos em razão da tão grandiosa obra que Ele realizou por nós, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos cada chicotada daquela que Jesus recebeu, tendo lá aqueles metais na ponta do chicote que rasgaram as costas de Jesus. Nós merecíamos a coroa de espinhos. Nós merecíamos os cravos nas mãos. Nós merecíamos a lança do lado. Nós merecíamos os murros que ele recebeu. As pancadas com a cana que ele recebeu na cabeça, enquanto já havia coroa de espinhos ali na sua cabeça. Nós merecíamos isso pelo nosso pecado. Mas ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Ele atraiu para ele a condenação que era minha. Ele atraiu para ele a condenação que era sua. Sabe? Então, ele fez isso voluntariamente e não pediu nada em troca. Nada. Não pediu nada em troca. Ele estava ali abrindo uma porta, desvendando um caminho que me daria acesso direto a Deus, o meu Pai. Então, querido, o Evangelho é isso aqui. Qualquer coisa diferente disso aqui não é o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é uma nova caminhada na direção de Deus por meio de Jesus Cristo, que é o caminho e a verdade e a vida. Ele é a porta das ovelhas. Então, qualquer um que não passar pela porta é ladrão e salteador. Então, eu preciso anunciar este evangelho. E quando eu for para algum lugar e for receber alguma orientação na palavra de Deus e este evangelho naquele lugar não é pregado, eu prefiro não estar naquele lugar. Porque eu quero comunhão com o evangelho do Senhor Jesus. Eu quero comunhão com a verdade da palavra de Deus. Qualquer outra promessa que me fizerem, que não seja o céu, não é bíblica. Qualquer outra promessa que me fizerem, que não seja a eternidade com Deus, não é bíblica, não quero.
Não precisa me prometer várias empresas, vários carros, várias casas, mansões aqui e ali. Não precisa me prometer isso, não. Para isso existe trabalho. Não precisa ficar me fazendo promessa ilusória de coisas que o dinheiro pode comprar. Para isso existe trabalho. Então eu vou trabalhar, vou desenvolver competências e desenvolvendo essas competências vou ganhar dinheiro, porque isso é lícito, o trabalho é maravilhoso, o trabalho é honroso, então vou trabalhar, vou desenvolver minhas competências e vou ganhar dinheiro no nível das minhas habilidades, das minhas competências desenvolvidas. Agora, se alguém está pregando alguma coisa que não seja esse evangelho que me leva para a cruz, para a mortificação da minha carne, não é? Se alguém está pregando alguma coisa diferente disso daqui, você não recebeu espírito de escravidão para outra vez viver atemorizado. Não, 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 não. Eu recebi o espírito de adoção e eu posso me virar a Deus e clamar, meu Abba, Pai. As duas palavras aqui são a mesma. Abba significa pai, tá? Abba é pai. Então aqui é como se estivesse repetindo. Algumas pessoas querem dizer que Abba significa paizinho. Não é verdade. A palavra Abba significa de fato pai, tá? Abba é pai. É de origem aramaica essa palavra. Em aramaico é pai. Em grego é pai. Em português é pai. Tá bom? Então Abba é pai. É como se eu estivesse falando assim, pai, pai. Tá? Então não tem outra tradução e é só uma ênfase que está sendo colocada no texto aqui. Então qualquer um que pregar outra coisa que não seja isso, né, que está escrito aqui, né, eu não recebi espírito de escravidão para viver atemorizado, eu recebi o espírito de adoção e por causa desse espírito de adoção eu posso clamar a Deus, Pai. Outras coisas não me interessam. Saulo, boa noite, irmão. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Estamos meditando em Romanos. Chegamos aqui agora ao versículo 15 e vamos seguir adiante, ok? Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Querido, então qualquer outra promessa que fizerem a você que não seja relacionamento aberto com o seu Pai verdadeiro, é só ilusão temporária. Sabe? É só temporal, é algo que apenas pode ser satisfeito aqui nessa vida. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é para isso que Jesus morreu. Jesus não foi à cruz, não se entregou ali na cruz para nos dar carro zero, casa grande, mansão aqui ou ali, iate. Jesus não morreu com esse propósito. Ele morreu para nos livrar da ira de Deus, porque o pecado que nós cometemos atrai contra nós a ira de Deus. Quando ele morre, o sangue dele tira o pecado do mundo, a ira de Deus se foi. Jesus nos livra da ira de Deus, e isso é o evangelho. Amém? Então, não deixa ninguém te enrolar com promessa para coisas desse tempo, não. Aqui nesse mundo, você pode conquistar as coisas trabalhando, e é digno. Tá? Você pode trabalhar, conquistar sua mansão lá no seu condomínio fechado, aquele lugar caro, lá é casa de 5 milhões, de 10 milhões. Pode, é lícito. Você está trabalhando? Glória a Deus. Você pode andar na sua Mercedes, no seu BMW, no seu Porsche, na sua Ferrari, na sua Maserati. Fica a seu gosto, na sua Lamborghini. Já que você está trabalhando e está ganhando bastante dinheiro, ok. Glória a Deus, é lícito. Você está trabalhando, irmão. Aliás, a Bíblia diz que Deus dá a algumas pessoas o dom de adquirirem riquezas. Não são todos, mas tem pessoas que têm o dom de adquirir riquezas, né? Outras pessoas vão trabalhar e vão trabalhar muito, mas também vão conseguir conquistar o patrimônio que desejam, não é? Então, cada um nos seus limites, cada um com as suas habilidades, com as suas competências desenvolvidas, vão fazer suas conquistas pessoais. Mas a eternidade, só o evangelho puro, puro e simples, pode nos garantir. Se eu viver essa vida aqui, mortificando os feitos da carne como uma oferta de gratidão a Deus, não porque eu estou sendo pressionado, sabe? Não. O que ele fez custou muito caro, eu quero ser grato a ele pelo que ele fez, e a minha demonstração de gratidão vai ser
mortificar os feitos da carne. Não é? Então, glória a Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Claro, se eu sou filho, sou herdeiro de Deus. Se eu fui recebido por filho, acabou. Querido, deixa eu te dizer, não existe filho adotivo, existe filho. Glória a Deus. Não existe filho adotivo, existe filho. Oi, Natália, seja bem-vinda. Nos renove aí, nos atualize aí sobre o Júnior, se ele já está trabalhando ou não. Nós continuamos orando para que Deus abra uma porta de trabalho para ele, viu? Por favor, nos atualize. E na próxima live, que será a live de oração, de intercessão, nós queremos continuar orando por ele ou já dar graças, né? Oi, Cássia, boa noite, Deus abençoe. Então, veja, não existe filho adotivo, existe filho. E se Deus me adotou, e Paulo fala isso quando escreve aos Efésios, que nós fomos adotados, né? A paz, Ana Amélia, seja bem-vinda, boa noite, Deus te abençoe. Estamos em Romanos 8, versículo 17, já seguindo para o 18 e os seguintes. Então, se Deus nos adotou, amados, não existe filho adotivo, eu sou herdeiro dele, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Oh, maravilha! A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que lindo! A redenção trazida por nós, aliás, por Cristo a nós, alcança toda a criação. Toda a criação. O que eu sofro hoje, nós hoje estamos vivendo uma realidade diferente, né, irmãos? Estamos vivendo um tempo diferente. E esse momento diferente que nós estamos vivendo tem trazido muitos transtornos para a vida de todo mundo. Todo mundo está passando por esses transtornos nesse momento agora. Mas, querido, isso nem se compara com a glória que há de ser revelada em nós. E isso aqui, os sofrimentos do tempo presente, meu irmão, eu nem sei se a gente pode chamar isso de sofrimento, não. Tá? Eu nem sei se a gente pode chamar isso de sofrimento. Eu creio que isso é um nível de transtorno, sem dúvida, né? Isso está transtornando mesmo a vida de muitas pessoas, está modificando a maneira de viver de todo mundo, né? Eu não tenho dúvida, mas eu não sei se a gente pode chamar isso de sofrimento, não sei. Realmente não sei. Essa avaliação, eu tenho agora alguns limites para fazê-la, né? Porque tem irmãos nossos sendo mortos, tem irmãos nossos sendo decapitados pelo simples fato de confessarem Jesus como o único Senhor da vida deles, né? Então, eu não sei se passar por uma pandemia a gente pode, algo que está atingindo o mundo inteiro, né, em proporções desiguais, mas está atingindo o mundo inteiro, né? Eu não sei se a gente pode chamar isso de sofrimento, né? Mas cada um tem a sua dor com relação a isso também, cada um tem seus próprios sentimentos, mas eu quero ressaltar, enfatizar o que o Paulo está dizendo. Isso nem se compara com a glória que haverá de ser revelada em nós, em nós. E a criação toda está aguardando essa manifestação de glória, porque ela também, a criação, aguarda ser redimida. Ela foi sujeita temporariamente à vaidade, temporariamente, e não voluntariamente, mas por causa do pecado, né? O homem pecou, e quando ele pecou, o reino, a autoridade, o governo de toda a criação, que tinha sido entregue primeiramente ao Adão, agora passou às mãos de Satanás. Então, agora, essa mesma criação,
está aguardando essa redenção, a manifestação dos filhos de Deus redimidos, para que ela também receba essa libertação. Imagine o gemido da terra, imagine o gemido dos animais. Imagine, os animais estão hoje encerrados numa linguagem que eles só falam entre eles. Eles não conseguem se manifestar de forma inteligível ao homem. Eu não sei qual era a missão desses animais antes de Adão pecar, eu gostaria de saber. Eu não sei como era essa interação entre Adão, Eva e os animais. Eu sei que eles conversavam uns com os outros e Eva e Adão não se assustaram ao ver a serpente falar. Né? Ou eles interpretaram a linguagem, ou ela falou como um ser humano fala. O certo é que houve comunicação entre eles. E talvez se hoje os animais pudessem se comunicar conosco, eles poderiam dizer muita coisa que a gente nem imagina, não é? Mas eles estão aguardando esse tempo. Amém? Esse tempo quando serão redimidos, Satanás perderá definitivamente a autoridade sobre eles, não é? Então eles vão voltar a viver da forma como originalmente eles foram criados para viver. Isso vai ser glorioso, eu creio assim. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Claro, claro. Se nós estivéssemos vivendo com o corpo glorificado, não tinha Covid-19 em lugar nenhum. Se nós estivéssemos vivendo o corpo glorificado, não tinha ninguém se envelhecendo da forma como a gente está envelhecendo. Irmãos, eu tenho 54 anos. Às vezes eu sinto meu corpo pesado, e eu vou dizer a você, eu considero que uma pessoa de 54 anos, de 60 anos, é uma pessoa jovem, viveu muito pouco. Muito pouco. Mas, com 50, 60 anos, nós estamos nos sentindo cansados. As coisas ficam mais difíceis. Até para mudar o passo, para tirar o pé de um lugar para outro, é diferente. Se você corre 100 metros, você está com meio metro de língua para fora. Não é? Então, nós estamos sofrendo essa angústia, e a criação está junto nisso, está sofrendo essa angústia. Não somente ela, mas também nós. E olha que nós temos as primícias do Espírito. E o texto está dizendo, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por isso que o Paulo está falando aqui, quem me livrará do corpo dessa morte? Coisa terrível, não é? Mas eu quero ser liberto desse corpo, irmãos. Eu quero poder atravessar a parede, como Jesus atravessou lá no cenáculo, e se manifestou no meio dos discípulos, e ali eles ficaram admirados de Jesus estar lá. Eu quero passar a fazer coisas que eu não consigo fazer agora. E com isso eu quero ter mais vigor. Eu não fico pensando na eternidade como um tempo de estática, todo mundo parado, sabe? Olhando para o trono, adorando a Deus apenas. Eu quero adorar a Deus, eu quero estar diante de Deus com o coração alegre, mas eu penso numa eternidade proativa. Eu penso numa eternidade onde nós vamos receber governo espiritual sobre determinadas regiões do universo. Sabe? Eu penso numa eternidade assim, nós vamos trabalhar, sem essa coisa de ficar, sabe, todo mundo sentado, ou ajoelhado, prostrado, adorando a Deus. Gente, eu creio que nós teremos esse tempo também de adorar a Deus. Creio. Mas o nosso Deus trabalha. Jesus falou isso, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então eu não penso numa eternidade quieta, parada. Eu acho que isso é mentalidade de preguiçoso. Me desculpe se você tem essa ideia da eternidade, eu não tenho. Sabe, essa coisa de ficar lá adorando o tempo todo e tal. Eu creio que teremos momento para isso, e é bom que você tenha o seu tempo sozinho com Deus, porque você vai treinando para a eternidade. Vai ter um momento para você ter lá seu tempo sozinho com Ele. Mas eu creio que também nós teremos momentos para trabalho, para fazermos alguma coisa que eu ainda não sei o que é, porque Deus não contou isso para nós, né? Mas eu creio. Deus entregou um jardim para o Adão cultivar. Quando Deus criou o homem, logo que ele entregou ao homem a casa que ele ia morar, ele falou assim, agora você trabalha, tá? Cuida dessa casa. Então, eu creio que nós teremos trabalho na eternidade, e vai ser uma bênção.
Bom, o versículo 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que nós não vemos, com paciência o aguardamos. Sim, nós estamos aguardando a nossa redenção com paciência. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui então. Primeiro, entendendo que o Espírito Santo nos assiste na nossa dificuldade, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Ele intercede por nós. O Espírito Santo está o tempo todo clamando em nosso favor. E ele fala a linguagem do Pai, sem a necessidade de interpretações. E isso não é porque Deus não entende a nossa linguagem. Não é isso. Deus entende a nossa linguagem. O Espírito Santo, ele facilita a nossa vida quando intercede por nós. Porque interceder envolve empatia. Interceder envolve identificação. Não é? Então ele fica entre nós e Deus. E ele ouve a nossa oração. E ele coloca essa oração diante de Deus com gemidos. Ó, irmãos, tem situações que nós precisamos gemer em oração. Tem situações que nós precisamos pôr a boca no pó, lamentar e chorar. Mas a gente só ora assim: ô Senhor, faz isso, em nome de Jesus. Né? Lamentavelmente, às vezes a gente tem esse comportamento. Então, o Espírito Santo, que percebe a nossa necessidade, quão grande é, ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, é mais ou menos você imaginar uma pessoa que é dependente química. E aquela pessoa não consegue se libertar. Mas ela precisa dessa libertação. Então, o intercessor fica entre aquela pessoa e Deus e geme no lugar daquela pessoa. Porque ela sabe que aquele estilo de vida vai condená-la à morte eterna, à separação eterna de Deus. Então, por conta disso, ela entra em intercessão com gemidos diante de Deus, em favor daquele dependente. Então, essa intercessão com gemidos, ela não é desprezada pelo nosso Pai. Amém? Bom, então eu estava dizendo que o Senhor conhece a mente do Espírito, né? Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede por mim e por você, pelos santos, né? Então, é como o Espírito Santo funcionando como um intercessor. Ele se identifica conosco, ele se coloca no nosso lugar, então exige uma empatia. Não é que Deus não entenda a nossa linguagem, né? Só estou recapitulando o que estávamos falando agora há pouco. Não é que Deus não entenda a nossa linguagem, mas mas o Espírito Santo, ele vai atuar dessa forma, intercedendo por nós ali, não é? Então, ele que conhece, Deus que conhece a mente do Espírito, né? Eu acho isso tremendo Paulo colocar isso aqui, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Por quê, irmãos? Porque nem sempre nós oramos segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos segundo a nossa própria vontade. Mas a verdadeira intercessão é aquela que nasce no coração de Deus. Você vai saber que está intercedendo corretamente por alguém quando você percebe
que aquilo que você está orando em favor de outra pessoa, aquilo que você está intercedendo em favor de outra pessoa, é exatamente o que Deus deseja para aquela pessoa. Não é o seu desejo, é o que Deus deseja. A verdadeira intercessão nasce no coração de Deus. Você só faz essa intercessão se transformar em palavras diante do próprio Deus. E aí você está orando o desejo de Deus. Como o Espírito de Deus e Deus são um, Deus sabe qual é a mente do Espírito. Né? Então, o Espírito intercede segundo a vontade dele, de Deus, pelos santos. Então, o Espírito Santo não vai interceder pelos meus desejos. Né? Porque algumas vezes a gente fala besteira, até na oração, irmãos. Ah, Deus, eu preferia morrer do que passar por aquela situação. Olha que loucura. Isso não é oração que se faça. Quando eu falo que eu desejo morrer, eu estou chamando para solucionar o meu problema, aquele que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 24, ali os versos seguintes, ele define como o último inimigo a ser destruído, que é a morte. Eu estou dizendo, Deus, você não consegue resolver meu problema. Sabe quem vai resolver meu problema? Aquele inimigo que vai ficar por último para ser destruído, a morte. Gente, eu estou chamando um inimigo de Deus para resolver meu problema. Deus vai ouvir essa oração? Claro que não. Claro que não. Então o Espírito intercede conforme a vontade de Deus. Aí quando eu falo, Deus, eu estou preferindo morrer do que isso aqui. Tá? Aí o Espírito Santo fala assim, Deus, na verdade é o seguinte, ele está passando por uma tribulação muito pesada. A situação está muito difícil. Ele tem enfrentado lutas que ele ainda não discerniu. Ele não discerniu ainda quem é o inimigo. Ele não discerniu ainda com que armas vencer esse inimigo. Nada disso ele discerniu até agora. Então, Pai, dá discernimento. Dá discernimento. Deixa ele ver quem é o inimigo que está vindo contra ele, porque aí ele vai se fortificar, vai se fortalecer na tua palavra, vai lutar contra esse inimigo com as armas corretas e ele vai vencer esse inimigo. O Espírito conhece a mente de Deus e Deus conhece a mente do Espírito. E o Espírito intercede conforme a vontade de Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas, não ficou nenhuma coisa de fora. Tudo coopera. Tudo coopera. Patrícia, tudo coopera. Viu? Eu já li. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Não ficou nada de fora. Nada, absolutamente. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. Se você foi chamado segundo o propósito de Deus, e foi, tudo o que acontece a você coopera para o seu bem. Nem tudo nós vemos no momento. Nem tudo nós enxergamos como sendo bom. Às vezes algumas coisas nós falamos, não, isso aqui não tem como cooperar para o bem. Não tem como. Como que uma situação dessa coopera para o meu bem? Me explica isso que eu sou incapaz de entender. Mas no final nós vamos saber que aquilo cooperou para o seu bem. É isso que a Escritura diz, e a Escritura não erra. A Escritura não mente, porque ela é a palavra de Deus, e Deus não pode mentir, e Deus não comete erros. Então, tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem. Você ama a Deus? Então dê glória. Não importa o que está acontecendo. Glorifique o nome do Senhor. Peça a Ele para te ajudar a discernir o que está acontecendo. Peça a Ele para ajudar você a discernir contra quem você está lutando. Nossos inimigos não são de carne e sangue. Os nossos inimigos são espirituais, são principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Esses são os nossos inimigos. Nossa própria carne, nossa própria vontade. Esses são os nossos inimigos. Nós não temos inimigos de carne e sangue. O outro não é meu inimigo. Meu semelhante não é meu inimigo. Nunca será. Nunca será. Em hipótese alguma. Ele pode
ficar com inimizade contra mim, mas essa é a escolha dele. Eu não serei inimigo dele. Amém, irmãos? Não tenho inimigos de carne. Né? Eu não faço inimigo de carne. Eu não luto contra pessoas. A minha luta, a minha guerra é nos céus. A minha guerra é nas regiões celestiais. Contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Eu guerreio contra as minhas próprias emoções, contra as minhas próprias vontades, aquilo que é o desejo e a satisfação da minha carne. O tempo todo eu estou guerreando contra isso. Mas pessoas não. Pessoas, se elas não me conhecem, se elas não me compreendem, então eu preciso procurar compreendê-las, né? Elas não são obrigadas a me compreender. Eu sou uma pessoa difícil, eu não sou fácil, eu sou exigente, sou perfeccionista, eu sou cheio de defeitos, não é? Esse sou eu. Elas não são obrigadas a me compreender nas minhas neuroses. Não, elas não são obrigadas, não. Agora eu preciso amá-las, independente delas me compreenderem. Amém? Vamos seguir em frente. Porquanto aos que de antemão, eu quero gravar aqui essa palavra. Porquanto aos que de antemão, aos que de antemão conheceu. Portanto, aos que de antemão conheceu. Quero parar aqui. E a palavra conheceu é a palavra grega prognosko. Prognosko. Ter conhecimento antes. Aqueles que Deus elegeu. Né? Então, ele conheceu antes. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que é predestinar? É dar um destino antes. É dar um destino antecipado, já que eu conheci lá longe. E aí a palavra grega é proorizo, predeterminar, decidir de antemão. Não é? Então, conheceu de antemão, lá quando conheceu, deu um destino. Não é? Para ser, e qual é o destino? Serem conformes à imagem de seu filho. Serem conformes à imagem de seu filho. Então, Deus me conheceu de antemão. Antes de eu nascer, ele me conhecia. Não é? Lá, naquele tempo, quando ele me conheceu, ele me deu um destino. Qual o destino? O destino do Geraldo é ser semelhante a Jesus, o meu filho. Esse é o destino que eu tracei para a vida dele. Bom, ser conforme a imagem do meu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, eu quero ter uma grande família. Meu filho Jesus é o primogênito de muitos irmãos, muitos, não é? E eu conheci antecipadamente o Geraldo. E ao Geraldo eu dei o destino de ser semelhante ao meu filho Jesus. Lá no dia que eu o conheci, eu dei a ele esse destino, não é? Bom, aos que predestinou, a estes que ele conheceu antes e deu a eles o destino de serem semelhantes a Jesus, a estes também ele chamou. Ele predestinou, deu um destino e agora ele chamou. A palavra kalel, chamar em alta voz, proferir em alta voz, convidar, chamar pelo nome. Esse é o significado dessa palavra que foi colocada aqui em português, chamou. É a palavra grega kalel. Tá? E tem todos esses significados aí. A estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Meu Deus, isso é tudo imediato. Isso é tudo imediato. Justificar, tornar justo, tornar como deve ser. Esse é o plano original. E aos que justificou, a esses também glorificou, que é a palavra doxazou. Aí glorificar é pensar, supor, ser da opinião, louvar, exaltar, magnificar, celebrar, honrar, conferir honras, ter em autoestima. Tremendo isso daqui. Que obra é essa, meu Deus? Feita na eternidade. Não foi feito lá quando Jesus foi crucificado, não. Foi quando lá na eternidade Deus decidiu criar Jesus.
Não foi nem quando ele decidiu me criar. Não, foi quando ele decidiu criar Jesus. Olha aqui, presta atenção, hein? Presta atenção, presta atenção. Calma. Tem gente falando assim, mas que isso? Deus não decidiu criar Jesus? Jesus é eterno. Ok, é isso mesmo. Mas você vai ler lá no livro dos Salmos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então houve um dia quando Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, decidiu que Jesus entraria no tempo, como ser humano, para realizar a obra da redenção. Então entenda, Jesus é eterno, ele é um com o Pai. Mas houve um dia quando o Pai decidiu que ele entraria no tempo para realizar a obra da redenção. Naquele dia, Jesus se torna o primogênito de muitos irmãos. Antes dessa decisão, Jesus era unigênito. Quando Deus decide que ele vai entrar no tempo, assumir a forma humana, se humilhar até a morte, morte de cruz, naquele dia Deus proclama: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu defini que você entra no tempo. Agora você não é mais o unigênito, mas passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. Ali começa todo esse propósito que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Sabemos, porquanto, aos que de antemão conheceu, lá nesse dia dessa decisão, que está na eternidade, nós não temos como saber quando foi, porque a eternidade não tem princípio, nem terá fim, e também não tem meio. Tempo, kairos, não é como cronos. Cronos tem princípio, meio e fim. Kairos é já. Então, nesse tempo chamado já, Deus tomou a decisão de enviar Jesus para executar, para realizar a obra da redenção. E nesse tempo chamado já, ele me conheceu. Lá, nesse tempo chamado já, quando ele me conheceu, ele me deu um destino de ser semelhante ao primogênito. Quando ele me dá o destino de ser semelhante ao primogênito, ter a imagem, ser conforme a imagem do primogênito, então ele também me chamou pelo nome, na eternidade, pelo nome, me chamou pelo nome. O salmista vai dizer assim: eu era ainda uma substância sem forma. Mas ali, quando eu era uma substância sem forma, o Senhor me conheceu e me deu um nome. Não é? Me chamou. E ali, naquele momento, ele me justificou. E ali, naquele momento, ele também me glorificou. Ou seja, ele me exaltou. Ele me deu a honra de poder ser filho dele. Aleluia! Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Meu Deus! O que eu vou dizer agora? Se lá na eternidade ele me chamou, aliás, ele me conheceu. Lá na eternidade, ele me conheceu antes, lá na eternidade. Eu não era nem essa substância que algum dia eu fui, sem forma. Lá na eternidade, ele me conheceu. Nesse mesmo momento, ele me deu um destino. Não é? É como alguém que está elaborando um projeto. Não é? Alguém que está elaborando um projeto. Talvez eu vá tocar aqui agora na profissão do irmão Amilcar. Não é? Então, ali, ele está elaborando uma planta de uma casa. Não é? A planta de um edifício. Então, lá na mente dele, ele já tem tudo pronto. Quando ele vê na mente dele o edifício, na verdade, quando ele olha para o terreno onde esse edifício vai ser plantado, não é? Então ele já tem em mente o edifício pronto e acabado. Então ali ele já tem qual será o propósito do edifício que vai ser levantado aqui nesse terreno, se ele vai ser residencial, se ele vai ser comercial. Ali ele já tem em sua mente, se ele vai ser residencial, quantos quartos cada apartamento vai ter.
Qual é o padrão de acabamento daquele prédio? O que vai ser necessário implementar de parte elétrica, de parte hidráulica, para que esse prédio obedeça ao padrão que já está pronto na mente dele? Então, esse prédio vai ter aquecimento solar, ele vai ter energia solar, ele vai ter aquecimento a gás, ele vai ter piscina em cada apartamento, ou ele vai ter piscina só nas coberturas, se é um prédio residencial. Tudo está pronto na mente do irmão Amilcar. Ele é engenheiro, gente, da construção civil. Então, aqui para efeito da nossa conversa, ele é um engenheiro da construção civil e ele está agora projetando um prédio. Está tudo pronto, né, irmão? Tudo pronto. Agora ele vai colocar isso numa planta. Aí ele faz a planta baixa do prédio. E ali ele vai fazer cálculos da edificação. Qual a quantidade de ferragem, qual a medida em polegadas das ferragens que serão utilizadas na fundação, na base desse prédio, nos pilares, nas vigas, se esse prédio será estruturado por vigas ou se ele vai usar tijolo autoportante. Que tipo de acabamento vai ser? Então, onde será a central de gás daquele prédio? Onde será a central elétrica daquele prédio? Por onde vai passar a distribuição da rede elétrica? Tudo está pronto na mente do irmão Amilcar. Entregaram para ele só o endereço. Ele foi lá e já viu tudo pronto. Aqui dá para fazer um prédio com tantas vagas para estacionamento. Então, esse prédio vai ser um prédio residencial. Cada apartamento aqui vai poder ter 4 vagas, tranquilo, o terreno é suficiente para isso. E a verba que está alocada para essa construção me permite fazer o estacionamento em tantos pavimentos. Tudo isso está pronto. Depois de tudo pronto na mente, é que ele vai transferir para o papel. É que ele vai fazer cálculos, mas na mente ele sabe que aquele terreno comporta aquela edificação. Não tem nada pronto, nem para o papel foi ainda, mas ele já chama o edifício de condomínio residencial fulano de tal, né? Condomínio residencial Sequoia, né? Ele já tem até o nome do condomínio, está tudo pronto. Então, quando Deus estabeleceu na eternidade que Jesus seria primogênito e não apenas unigênito, naquele mesmo dia, ele me deu um nome, me deu um destino, me justificou e me encheu de honras naquele mesmo dia, Por quê? Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Jó entendeu isso. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Quando Deus olhou para mim e para você na eternidade, Ele nos viu salvos. Quando Ele olhou para mim e para você na eternidade, Ele nos viu aqui nesse momento compartilhando Romanos capítulo 8, nos alegrando com a salvação, nos alegrando com esse presente que foi feito na eternidade. Não foi construído depois que eu nasci, não foi planejado depois que Jesus veio ao mundo. Não, isso aconteceu na eternidade. E o tempo de Deus é já. Então, quando ele fala, é assim, é agora, já é. E aqui não é aquela gíria, já é. Não, é porque o tempo dele é já. O tempo de Deus é já. Então, naquele tempo, ele me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou. Aleluia, aleluia, naquele tempo. Amém? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nós vamos dizer? Isso tudo está exposto, isso tudo está diante dos nossos olhos. Deus planejou tudo na eternidade. E agora está tudo aqui patente aos nossos olhos. Meu Deus, o que nós vamos dizer agora? O que mais tem para se dizer? Não tem mais nada para se dizer. O que nós temos é que dar graças. Não é? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisa linda! Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, isso já aconteceu na eternidade. Quem os condenará?
A lei? Satanás? Outro homem? Quem pode me condenar se aquele que de fato pode me condenar decidiu me justificar? Quem pode me acusar se aquele que poderia me acusar pela instrumentalidade da lei enviou seu filho para me dar graça? Quem é que pode? Ninguém. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ah, meu Deus, que canção maravilhosa! Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? E aqui, irmãos, não é assim a tribulação vindo para me separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Não. Não. Não é isso. Quem pode tornar a mim, uma pessoa distanciada do amor de Cristo? Quem pode me arrancar do coração dele? Quem pode me arrancar do coração de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Alguma dessas coisas pode me arrancar do coração de Deus? Alguma dessas coisas pode me arrancar do propósito eterno de Deus? Alguma dessas coisas pode me arrancar desse plano eterno, esse plano que eu não sei onde começou, mas que termina em mim, que tem um propósito, uma finalidade aqui de me alcançar? É plano dele para me alcançar, para me livrar da ira dele? Alguém pode me separar? A tribulação pode fazer isso? Será que a tribulação é capaz de me separar do amor de Cristo? Será que a angústia pode fazer isso? Será que a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Alguma dessas coisas pode me arrancar do coração dele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe, irmãos, eu fico olhando para esse texto aqui e pensando nos nossos comportamentos quando nós somos acometidos por essas situações, sabe? Quando eu sou acometido de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, perigo ou espada, eu fico pensando no meu comportamento. Se eu me comporto errado, isso pode me separar de Cristo? Essa é a pergunta que eu faço. Sabe? Eu não olho para isso aqui como um ato aleatório. Não, algo aleatório. Eu não olho. Eu olho para o meu comportamento nessa circunstância. Será que a Covid-19 pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Será? Será que se eu começar a reclamar, se eu ficar chateado, triste, a minha tristeza vai me separar de Cristo? A minha chateação com essa situação vai me separar de Cristo? Não vai. Não vai. Não vai. Irmãos, às vezes a gente se torna religioso, sabe? Quando nós só precisamos ter fé. Nós só precisamos praticar a fé. Nós não temos que ser religiosos, sabe? Não temos que ser religiosos. É verdade, Adriana, é muito importante a leitura direta como carta. Isso mesmo, texto e contexto. É isso mesmo. É super necessário. Isso nos faz compreender o que o apóstolo estava querendo dizer, né? Eu só compreendo uma carta quando eu a tenho inteira na mão. Não é? E aí eu corro o risco de, não tendo a carta inteira na mão, interpretar partes. É um perigo isso. Não é? Mas olha que lindo o que está acontecendo aqui. Olha que lindo. Não é o meu comportamento que vai me afastar do amor de Cristo. E, querido, eu quero te dizer que amor não é só o abraço, amor não é só o afago, o amor não é só o trazer para perto, o amor não é só isso não. O amor, às vezes, é disciplina, é correção.
Então, se o meu comportamento está errado na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, o Senhor vai me corrigir, Ele vai me disciplinar. Mas esse comportamento errado não vai me separar do amor de Cristo. Isso é a verdade. Não há o que eu possa fazer para me separar do amor dele. Ele vai me amar eternamente, porque ele me conheceu na eternidade, ele me chamou na eternidade, ele me deu um destino para ser semelhante a Jesus na eternidade, ele me justificou na eternidade, ele me glorificou na eternidade. Não há nada que eu faça que seja capaz de fazê-lo amar-me menos. Isso é demais. Isso é tremendo. Você entende por que eu vibro de poder compartilhar a palavra? Você compreende por que eu me alegro tanto quando eu compartilho a palavra? Porque isso aqui é compreensão do Evangelho. Isso aqui é compreensão da palavra. Isso é compreensão do amor. E olha, eu vou dizer, é uma compreensão rasa do amor de Deus. Compreensão rasa. Porque por muito que nós nos esforcemos, nós ainda vamos compreender muito pouco a respeito da grandeza do amor de Deus. Né? O apóstolo Paulo fala, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, aqui está um texto muito utilizado fora de contexto, né? Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, texto fora de contexto é horrível. Pega mal, sabe? Pega mal. Porque quem conhece a palavra e vê você utilizando o texto fora do contexto, vai dizer assim, que coisa triste ver essa pessoa usando esse texto assim. Mal aplicado, não é? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, mas em quais coisas? Quais coisas? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, sendo entregue à morte todo dia, sendo considerado como ovelha para o matadouro. É nessas coisas que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê? Porque na morte eu estou sendo entregue a ele. Então, tem algum problema morrer? Se eu estou prosseguindo na direção do meu destino, tem algum problema morrer? Nenhum problema. Tem algum problema ser considerado ovelha para o matadouro? Nenhum problema. Então ele vai afirmar, a partir do verso 38, eu estou bem certo, eu tenho certeza do que estou dizendo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que estão para vir ainda, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada, absolutamente, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há o que eu faça que o faça me amar menos. Nada, 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 nada. Nada. Então eu estou seguro que nada disso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, a obra da cruz é muito maior do que aquilo que nós conseguimos compreender. A obra da cruz vai além daquilo que a nossa compreensão já alcançou. E olha que às vezes nós julgamos que alcançamos muito, né? Às vezes nós achamos que entendemos muita coisa. A obra da cruz está muito distante da nossa compreensão, mas não é para compreender mesmo. Não é para compreender, é para receber. A obra da cruz é algo que eu recebo. A obra de Deus na cruz do Calvário é algo que eu vou receber com gratidão. Sabe? A obra da cruz deve me tornar tão grato a ponto de eu desejar viver mortificando os feitos da carne. Custou caro. Custou caro.
Custou o fato de Jesus, sendo Deus, se tornar homem. Não sei se existe uma forma da gente imaginar isso, né? Não sei se existe. Mas custou o fato de Jesus se tornar homem. E sendo homem, submeter-se, né, a todo tipo de situação que um ser humano se submete. Né? E ainda morrer, ser obediente até a morte, e a morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa da época, a mais terrível da época. Não é? Ele se sujeitou a tudo isso, porque tinha um plano, uma vontade, um desejo. Eu quero ter uma família de muitos filhos, semelhantes a você, meu filho Jesus. Eu quero que eles se assemelhem a você. Eu quero que eles sejam submissos como você. Quero que eles sejam obedientes como você. Eu quero que eles sejam honrados como você. Eu quero que eles priorizem a alegria do meu coração como você. Meu Deus, isso é um preço muito alto. É um preço muito alto. E o mínimo que eu posso demonstrar diante desse entendimento, desse conhecimento, é gratidão. Amém? Então eu quero convocar você para viver de forma grata diante de Deus. Quero convocar você para viver com o coração cheio de gratidão diante de Deus. Por favor, faça isso. Seja grato. Não é? Ele já te conheceu antes da fundação do mundo. Também antes da fundação do mundo, ele já morreu. Antes da fundação do mundo, ele ressuscitou. Antes da fundação do mundo, você foi ressuscitado com ele. Antes da fundação do mundo, você já faz parte da família de Deus, do país de Deus. Antes da fundação do mundo, já tem tudo pronto, preparado para você entrar de posse da sua herança. Está tudo pronto. Você já é herdeiro de Deus, você já é co-herdeiro com Cristo. Antes da fundação do mundo estava tudo pronto. Seja grato. Viva de forma que agrade a Ele. Viva mortificando os feitos da carne. Isso vai agradá-lo. Deixe que o pendor do Espírito te conduza para a vida e paz. Mas não permita que o pendor da carne te conduza para a morte. Amém? Então vamos ficar com Romanos 8 essa noite. Eu quero que você sonhe com Jesus. Eu quero que você sonhe com Jesus essa noite. Eu quero que você sonhe com Ele vindo te abraçar, sabe? Eu gostaria muito que nós tivéssemos sonhos espirituais assim de Jesus vindo nos abraçar e dizer: filho, está tudo pronto. Está tudo pronto. Aguenta mais um pouquinho, falta só mais um pouquinho, aguenta aí. Né? Não perca a esperança, não perca a alegria, não se envolva com aquilo que te aborrece, não se envolva com aquilo que pode desviar você do propósito. Aguenta só mais um pouquinho, fica tranquilo, está tudo no controle do Pai. Está tudo no controle do Pai. Aguenta só mais um pouco. Em nome de Jesus, querido, eu gostaria muito que a gente sonhasse isso essa noite. Mas mais do que sonhar isso essa noite, eu quero que você tenha essa convicção agora, enquanto você está acordado, enquanto nós estamos falando. Tenha essa convicção. O Senhor tem tudo sob o controle. Está tudo nas mãos dele. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Então, alegre-se com a vontade de Deus, desfrute do que Deus está fazendo. Vai haver mesmo angústia, vai haver fome, perigo, nudez, espada, mas nada disso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Seja abençoado com essa palavra, grandemente abençoado mesmo. O Senhor encha o seu coração de alegria com essa palavra hoje. Que você vá dormir assim, sabe, leve nas nuvens, né? Sabe? Essa palavra hoje é para encher seu coração. Que o Senhor possa mesmo preencher aqueles espaços que estavam ainda angustiados, estavam cheios de angústia, de tristeza, de alguma dor, né? Que o Senhor hoje traga bálsamo a você por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém?